Olá pessoal, hoje recapitularemos o filme A Lagoa Azul de 1980. Vamos para mais um resumo top. A história começa em alto mar, dentro de um navio que cortava o oceano. Duas crianças, Richard e Emmeline, se aproximam da beira e observam a imensidão da água. Arthur, pai de Richard, logo chama a atenção deles. Venham pra cá, agora mesmo. Desculpe, papai. Tudo que eu quero é que cheguemos a São Francisco sãos e salvos. Durante a conversa, ficamos sabendo que Emmeline perdeu os pais e que Richard também já não tem mais a mãe, deixando Arthur viúvo. Ele tenta confortá-los, dizendo que aqueles que partiram estão no céu e que um dia todos se reencontrarão quando a jornada deles terminar. Mais tarde, Richard entra no quarto de Paddy, o cozinheiro do navio, e encontra algumas fotos. Mas Paddy retorna de repente, fica irritado e dá uma bronca nas crianças. Eu vou já ensinar vocês! Logo depois, o inesperado acontece. O incêndio toma conta da embarcação. Em meio ao caos, todos tentam escapar. Arthur consegue entrar em um bote de emergência junto com parte da tripulação, enquanto Paddy leva Richard e Emmeline para outro bote, que rapidamente se afasta. Em questão de instantes, um navio explode, criando uma nuvem de fumaça que separa o grupo de vez. Papai! Onde bordo? Cadê vocês? Richard! Lá estão eles! Onde? Capitão, veja ali! Não há mais chance de reencontro. À deriva, uma mala flutua até o bote de Paddy. Dentro, eles encontram apenas algumas roupas de casamento e algumas fotos antigas. A pequena provisão de comida logo começa a acabar e não há água. Eles passam o dia inteiro remando exaustos, até que, no amanhecer seguinte, avistam uma ilha. Chegando em terra firme, as crianças ficam radiantes ao encontrar água doce e frutas. Enquanto exploram o lugar, Paddy descobre um barril de bebidas e Richard tropeça em um crânio humano, o que assusta a todos. Para acalmar, Paddy garante que logo o pai de Richard virá buscá-los. Emily tenta provar algumas frutas estranhas. Tire essa coisa de sua boca. Cuspa fora. São frutinhas para dormir, entendeu? Se comer essas frutinhas, vai dormir e nunca mais vai acordar. Ora, não chore. Eu não estou zangado com você. Nos dias que se seguem, Paddy assume o papel de guia e professor. Ele ensina as crianças a sobreviver, mostra como acender fogueiras para sinalizar navios, como construir cabanas e até usar galhos como ferramentas. Mas nem tudo era seguro. Certa noite, ao explorar outra parte da ilha, Paddy encontra carne fresca e acredita que seja humana. Assustado, decide inventar uma história para proteger as crianças. Eu quero que vocês dois me prometam uma coisa. Nunca irão para o outro lado da ilha. Por quê, Paddy? Para começar, é onde mora o bicho-papão. Como assim? Põe elas na boca como um doce, pois engole elas com osso e tudo. O tempo passa e Paddy começa a beber demais do rum que havia encontrado. Uma noite, ele dança em volta da fogueira com Richard e Emmeline, mas logo perde o controle. No dia seguinte, as crianças o encontram sem vida, abraçada a um dos barris. Agora, sozinhos, Richard e Emmeline terão que continuar a jornada por conta própria. Assustados e sem alternativas, Richard e Emmeline decidem deixar o lugar onde estavam. Eles colocam alguns pertences em um pequeno bote e remam até uma ilha próxima. O tempo passa, dias viram meses, meses viram anos. Agora, já adolescentes, eles constroem juntos uma vida simples, aprendendo a se virar com o que a natureza oferece. Na época do Natal, Richard prepara uma surpresa para Emmeline. Ele coloca pérolas dentro das meias dela. O gesto a emociona tanto que ela o beija pela primeira vez. Ah, são lindos. Obrigada. Marcando uma nova fase entre os dois. Certo dia, enquanto nada em um lago, Emmeline grita chamando por Richard. Ela está sangrando e assustada. Richard corre para ajudá-la, mas ela pede que ele não se aproxime. Sem entender, ele pergunta se pode verificar se há algum ferimento, mas Emmeline insiste que está bem e que não sabe o que está acontecendo. Richard fica irritado, acreditando que ela está escondendo algo. Ele reclama que nunca guarda segredos dela e a acusa de estar mudando. No dia seguinte, Emmeline observa Richard fixamente. Mas o que você tá olhando tanto? Seus músculos. O que tem eles? Richard estranha o comportamento, mas não entende o motivo. Mais tarde, sentados juntos para ver o pôr do sol, Richard pergunta se ela já pensou no que realmente aconteceu com Paddy, já que nenhum dos dois compreende direito o que significa a morte. Será que nunca imaginou o que realmente aconteceu? Eu não quero saber. Eu quero. Logo depois, eles voltam a brincar juntos, fazendo cócegas. Mas o clima muda quando ouvem novamente sons vindo do outro lado da ilha, o mesmo lugar que Paddy sempre dizia ser perigoso. Richard se pergunta se aquilo poderia ser o tal fantasma que Paddy falava, ou talvez alguém desconhecido. Emmeline teme que possam ser atacados, mas Richard tenta tranquilizá-la e garante que, se algo acontecer, ele usará sua lança para protegê-los. Com o tempo, as pequenas discussões aumentam. Emmeline se irrita porque Richard não para de tocar a flauta. Ela diz que, por causa disso, os
os peixes se escondem e ela não consegue pescar. Depois da briga, logo voltam a brincar, correndo e se perseguindo pela ilha como crianças. Em um momento de curiosidade, Emeline decide ir sozinha ao outro lado da ilha, de onde sempre vinham sons misteriosos. Lá encontra uma enorme estátua de pedra em forma de rosto. De repente, vê sangue escorrendo da rocha. Apavorada, foge imediatamente, conta tudo para Richard. Você foi do outro lado? Paty estava errado, ele não é o bicho-papão, eu acho que ele é Deus. Emeline insiste que era Deus porque sangrava como Jesus, mas Richard não acredita e se afasta bravo. Naquela noite, Emeline sonha que Richard morre da mesma forma que Paddy. Ela acorda em pânico e conta a ele. Richard a consola, promete que nunca deixará e os dois acabam se beijando. Mas, confusa, Emeline se afasta e corre dali. Mais tarde, já de madrugada, Richard se aproxima dela enquanto dorme e cheira seus cabelos. Emeline desperta assustada e pede que ele a deixe em paz. No dia seguinte, ela tenta conversar, mas Richard a ignora. Ao segui-lo até a praia, Emeline acaba flagrando Richard sozinho em um momento íntimo. Ele fica envergonhado por ter sido descoberto e explode de raiva. Eu quero ficar sozinho! Algum tempo depois, um navio passa perto da ilha. Richard, tomado pela empolgação, começa a gritar e correr para acender a fogueira de sinal. Emeline também vê a embarcação, mas decide não acender o fogo. Richard se esforça, mas não consegue chegar a tempo e o navio segue viagem. Furioso, ele a confronta, dizendo que ela poderia ter ajudado, mas preferiu ficar parada. Emeline responde que sabe bem o maior desejo dele é ir embora, e que isso sempre foi o mais importante para ele. Richard explode, afirmando que irá sozinho para São Francisco. Determinado, ele constrói uma jangada de palha e bambu, mas a estrutura não resiste e desmorona no mar. Emeline ri, dizendo que ele nunca conseguirá fazer um barco forte o bastante. Isso só aumenta a raiva de Richard, que reclama de não querer mais conversar com ela porque esconde segredos. Emeline retruca, dizendo que sabe o que ele faz quando está sozinho e que contará tudo ao pai dele se algum dia aparecer. Richard debocha e ela acaba acertando a cabeça dele sem querer. Assustada, Emeline pede desculpas, dizendo que não queria machucá-lo, mas Richard, tomado pela fúria, lhe dá um tapa e sai enfurecido. Mais tarde, quando Emeline retorna, encontra Richard jogando fora seus pertences. Ele afirma que a cabana é dele e que ela deve encontrar um lugar para viver. Triste, Emeline responde que se vingará. Sem ter para onde ir, passa frio e fica encharcada sobre a chuva, enquanto Richard a observa de longe, dividido entre raiva e a culpa. Apesar disso, Emeline leva flores até a grande rocha sangrenta, mostrando sua fé. Mas, em seguida, acidentalmente, pisa em um peixe venenoso e começa a enfraquecer. Richard percebe que sua saúde está se deteriorando. Não durma. Por favor. Me leva pra Deus. Richard lembra das regras de Paddy, que sempre os proibiu de ir ao outro lado da ilha, mas, ao vê-la tão mal, decide arriscar. Leva Emeline até a estátua. Deus, eu não falei sério quando disse que eu queria a morte enterrada. Eu esqueci a maioria das minhas orações, Deus. Por favor, não deixe que Amy durma para sempre. Algum tempo depois, Emeline se recupera. O tempo passa, seus corpos mudam e a relação entre eles também. Agora mais próximos, descobrem um amor um pelo outro. Richard confessa que se sente diferente quando está ao lado de Emeline, e ela admite que seu coração dispara perto dele. Esse novo sentimento transforma o dia a dia, e os dois passam a viver juntos como um casal apaixonado. Logo, Richard percebe mudanças em Emeline. Ela come mais do que o normal e seu corpo começa a se transformar. Até que, em uma manhã, ele a encontra passando mal. Confusa, Emeline não entende o que está acontecendo. Richard teme que ela não o ame mais, mas ela garante que continua amando, apesar de sentir algo estranho dentro de si. Aos poucos, os dois percebem a verdade. Emeline está grávida. Com o passar dos meses, a barriga cresce. Certo dia, Emeline desaparece cedo e Richard sai desesperado à sua procura. Ele acaba indo parar na região proibida da ilha e presencia um ritual, nativos realizando sacrifícios diante da pedra. Apavorado, foge e corre até encontrar Emeline em trabalho de parto. Depois de muita dor e esforço, nasce o bebê. Surpresos e emocionados, decidem chamá-lo de Paddy, em homenagem ao cozinheiro que cuidou deles na infância. A adaptação à nova vida não é fácil. Tentam alimentar o bebê com frutas e coco, mas nada funciona. Só quando Emeline o coloca no peito é que o pequeno finalmente se acalma. A partir dali, Richard e Emeline vivem felizes como uma família, descobrindo juntos o que significa cuidar de uma nova vida. Em um certo momento,
Richard visita o lugar onde Paddy, o cozinheiro, havia morrido anos antes. Lá, ele encontra apenas um esqueleto, confirmando de vez sua suspeita sobre o destino do homem que os criou. Apesar da lembrança triste, Richard e Emmeline seguem em frente, e logo depois aparece brincando com o filho na lama, rindo e aproveitando a vida simples que construíram juntos. De longe, marinheiros observavam a cena. Entre eles está Arthur, o pai de Richard. Ao avistar os jovens, Arthur acredita que não podem ser seu filho e Emmeline, já que cresceram e mudaram tanto. Convencido disso, manda que o navio siga a viagem sem se aproximar. Mais tarde, Emmeline pede para Richard levá-la até a ilha onde viveram com Paddy na infância. Eles remam até lá, mas quando chegam, ela se recusa a sair do bote. Enquanto esperam, o pequeno Paddy colhe algumas frutas e deixa dentro da embarcação, justamente as mesmas frutas venenosas dos quais Paddy havia os alertado no passado. Brincando, a criança acaba jogando um remo no mar. Emmeline entra em pânico e Richard tenta pegá-lo. Só que aí, de repente, um tubarão aparece, obrigando-o a ficar no bote. Eles jogam outro remo para distrair o animal, mas agora fica à deriva, sem como remar. Pouco depois, Emmeline percebe que o filho havia comido algumas das frutas perigosas. Ela o faz cuspir parte, mas já era tarde. Ele havia engolido várias. Com medo de que o pior aconteça, Richard pega o restante das frutas e entrega para Emmeline. Os dois comem juntos, acreditando que o fim havia chegado. Exaustos e abalados, eles se deitam ao lado do filho, aguardando o destino. Nesse momento, um navio que passava avista o bote. Era o mesmo que estava Arthur. Ao examinarem Richard, Emmeline e o menino, Estão mortos? Não, senhor. Estão dormindo. Percebe que, por sorte, as frutas não eram venenosas. O que havia acontecido era apenas um sono profundo. Assim, depois de tantos anos afastados, Richard e Emmeline finalmente se reencontram com Arthur, encerrando a longa jornada iniciada quando ainda eram crianças no navio. A moral da história nos mostra que o amor e a união podem nascer mesmo em meio ao isolamento, e que a inocência da infância se transforma em maturidade quando a vida exige. Richard e Emmeline aprendem a sobreviver, a se amar e a formar uma família longe de tudo. Dito isso, minha nota para o filme é 8 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.